A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, radicais livres, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor, digam aleluia. Vamos fazer o seguinte, você vai registrar essa noite junto com essa pessoa que está do seu lado, amém? No nosso momento selfie, aleluia, amém? Faça um registro aí, tira uma selfie, marca aí o nosso perfil dos radicais livres aqui do Rio de Janeiro, @RL Rio de Janeiro. Você pode marcar aí nas redes sociais, se quiser também marcar o seu discipulador, o seu líder, ser uma benção para você conseguir compartilhar também com outras pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Você que está online nos acompanhando, tem uma boa notícia também, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você, você pode compartilhar com a sua família, amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de compartilhar aqui propriamente a palavra, né, eu queria falar para vocês, hoje nós oramos por isso, né, as inscrições do encontro com Deus estão abertas, amém? Aleluia! Nós teremos encontro com Deus agora em agosto, então, nos dias 23, 24 e 25, é o penúltimo final de semana de agosto, nós estaremos indo para Magé. Nosso desejo é levarmos 100 jovens e adolescentes a ter um encontro com o Senhor. Amém? Se você ainda não passou pelo encontro, você vai ter essa oportunidade. Pode virar o mês, fazer a sua inscrição, procurar o seu líder, discipulador, entendeu? As inscrições já estão liberadas lá no aplicativo Videira. Você pode participar, eu sei que vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra do Senhor com você sobre resposta. Você sabe o que é interessante? Hoje eu estava vindo para cá e eu estava lembrando que todos nós respondemos, né? Você passa por uma prova na escola, na faculdade, você dá a sua resposta. De acordo com aquela resposta, você é aprovado ou reprovada de acordo com aquilo que você respondeu, correto? Concorda comigo? Se você respondeu bem, você vai ser aprovado. Se você respondeu mal, você vai ser reprovado. E eu estive olhando na palavra de Deus, grava isso que eu estou falando para você, principalmente nessa noite. Todos os homens e mulheres de Deus, eles responderam ao Senhor no tempo da sua oportunidade. Então você vai pegar aqui, por exemplo, hoje eu vou dar inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que responderam ao Senhor. Algumas foram reprovadas, outras foram aprovadas. Só que o que é interessante, a boa notícia para você hoje, é que Deus, Ele não deseja que seus filhos sejam reprovados, de acordo com as respostas. Então, obreiro, mas eu respondi ao Senhor, infelizmente não respondi de acordo com a vontade dEle. Mas Deus, Ele não quer te reprovar, Deus, Ele quer te aprovar, amém? Amém? Você crê nisso? Não é da vontade de um pai que o seu filho seja reprovado. E hoje eu queria falar com você 5 tipos de respostas ao Senhor. Na Bíblia você vai encontrar inúmeras, mas eu resumi 5 aqui. 5 tipos de respostas que homens e mulheres de Deus deram ao Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Você pode abrir ou pode acompanhar aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Rapaz, teve mais misericórdia do que amém. Então vamos lá, 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: e nós, cooperando também com Ele, esse é o Senhor, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém? Incline sua cabeça, Pai, essa é a sua palavra é viva e eficaz. Nessa noite, Pai, queremos que o nosso coração responda ao Senhor, responda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, expomos a nossa mente, o nosso coração, para que a Sua palavra produza frutos, e eu quero pedir para que cada um aqui seja marcado em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha o que é interessante, preste atenção, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2, você ouve o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando assim: eu te ouvi no dia do socorro. Então todos nós um dia já pedimos socorro.
Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu tive que pedir socorro. O meu carro, olha só, hoje tudo estava dando errado para eu não compartilhar a palavra com você. Eu fui participar de uma comunhão no período da tarde, meu carro engasgou. Eu falei, não, deve ser, pensei eu, né? Deve ser a bateria do carro. Fiquei pensando, foi a bateria. Só que eu não sou mecânico. Eu falei, deve ser a bateria, e tentei ir lá fazer alguma coisa, não resolveu. Só que olha o que é interessante. Sempre é bom você ter uma pessoa que ela conhece algo, né? Você pode não conhecer, mas se você conhecer uma pessoa que ela sabe mexer, amém, glória a Deus. E eu tinha uma pessoa que conhecia a outra pessoa, é sempre assim, que ela sabia mexer. E ela mexeu, descobriu o problema. Só que o que eu quero te dizer, eu tive que pedir socorro. E um dia na nossa vida, preste atenção, todos nós pedimos socorro ao Senhor. Todos nós. Quem já passou pelo encontro sabe do que eu estou falando. Quando você passa em Peniel, a Bíblia diz que em Peniel Jacó viu Deus face a face, a sua vida foi mudada, transformada. Jacó, ele teve que pedir socorro. Então, quando eu falo de resposta, preste atenção, cada um aqui tem uma maneira de responder a Deus. O meu desejo é que você responda a Deus e seja aprovado. E responda a Deus no dia da sua oportunidade. Só que o dia da oportunidade é amanhã. É amanhã. Volta no texto lá, por favor. Olha agora. Presta atenção. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui quando? Quando? Agora. Obreiro, é amanhã. Não, olha só. Se você saiu da sua casa, foi convidado, convidada por alguém, eu tenho uma boa notícia. O dia da salvação não é amanhã, é hoje. É agora. É nesse culto. Já ouvi muito jovem, adolescente. Não, vou passar um tempo gastando a minha vida no mundo e depois, quando eu for mais maduro, vou servir a Deus. Se tornou o Senhor do tempo. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o tempo da salvação é agora, é hoje. Você precisa responder a Deus hoje. Não somente na salvação, no chamado de Deus. Você precisa responder a Deus na sua rua, na sua escola. Porque tem gente que tem resposta parcial. Já viu? Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Já viu pessoa que na prova ela responde duas coisas diferentes e ela espera que as duas sejam aprovadas ali? Tem gente que está lá, múltipla escolha, ela coloca C e B ao mesmo tempo e ela pensa assim, vai que a professora pensa que é B, se for B, a B está certa, se é C, amém, a C está certa. Eu estou vendo um bocado de gente rindo porque já fez isso. É gente que responde meio a meio. Só que olha o que eu quero te dizer aqui, Deus não quer que você responda meio a meio. Deus quer que você responda integralmente. Não tem como você ser, Senhor, talvez eu responda ao Senhor no dia que o Espírito tocar no meu coração. Não, se o Espírito tocou no seu coração hoje, a palavra foi para você, não fica sendo crente pá, não. Sabe o que é crente pá? Joga sempre pro outro. Olha aí, hein? O Inchada fala, essa palavra é para mim, e traz para si. Entendeu? O pai, ele joga sempre pro outro. Aí, irmão, tá vendo? Ouve isso aí, hein? Quem aqui é crente Inchada? Poucas pessoas levantando a mão assim. O Inchada é que recebe a palavra para si. Tá entendendo? Então vamos lá. Primeira resposta, presta atenção. A primeira resposta que eu quero compartilhar com você hoje é a resposta de Jonas. Quantos aqui conhecem Jonas? Levanta a mão. Provavelmente você já viu em história, em desenho, em filme. Todo mundo conhece Jonas e fala ainda errado que Jonas foi engolido por uma baleia. Só que hoje eu quero falar, Jonas não foi engolido por uma baleia, foi por um grande peixe. A palavra do Senhor diz isso. Abra a Bíblia comigo, Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1 ao 3. E veio a palavra de quem? Do Senhor a Jonas. Foi quem que estava falando? O Senhor. Então vamos lá. Já começa que ele vai ter que responder, porque é o Senhor. Olha agora. Filho de Amitai dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, olha agora, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles a Tarsis, a longe da presença do Senhor. A primeira resposta aqui
aqui é a resposta de Jonas. Era como se Deus falasse assim: vai para o culto dos radicais livres já em Jacarepaguá, e alguém decidisse, falasse assim: hoje eu vou para o pancadão.com. É forte, profeta. Segura essa daí. Foi o que Jonas fez, não foi? A palavra de Deus diz assim: vai para Nínive. Gente, Nínive, preste atenção. Nínive era a cidade mais violenta daquela época. Era dominada pelo exército assírio. Os homens tinham sangue frio. E Jonas fala assim: eu vou lá, cidade maligna dessa? Não vou de jeito nenhum. Aí o que acontece? Olha só, preste atenção. Jonas paga a passagem dele para ir para Tarsis, a uma direção contrária a que Deus tinha falado. Tem muita gente que paga para pecar. Tem gente que paga para ir para baile. Tem gente que paga para ir para festa, que são festas que são incoerentes com a vontade de Deus. E quem fez isso? Jonas. Foi para a direção contrária à vontade de Deus. Hoje eu quero te perguntar: para onde está indo o seu dinheiro nesses dias? Eu sempre falo todo culto aqui, né? Por quê? Presta atenção. Eu tenho que te ensinar um princípio espiritual. Presta atenção. Eu tenho que te ensinar. O meu encargo é te ensinar um princípio espiritual. Às vezes a pessoa reclama. Olha só. Ela reclama e ouve outras pessoas reclamando com ela: ah, não, é porque tem que dar oferta no culto, é porque tem a célula e a célula também tem que dar oferta, o evento envolve dinheiro. Mas ela nunca reclamou de pegar o dinheiro dela e ir para Tarsis. Ela não reclama disso. Mas quando é para financiar algo que é para o Senhor, ela começa a reclamar. Está entendendo? Então, preste atenção. Hoje eu quero falar para você: não tome uma decisão, uma resposta como Jonas. Jonas, ele encontrou graça diante do Senhor e misericórdia. E ele pregou para a cidade de Nínive. Mas a primeira resposta dele foi assim: não vou. Vou pegar essa passagem e vou para uma cidade contrária. Foi para Tarsis. Eu tenho um testemunho, não é meu. Eu tive que participar há anos atrás de um sepultamento de um jovem de 19 anos. 19 anos. Andando de moto, bateu no poste, faleceu, instantaneamente, faleceu. A graça de Deus é que esse rapaz, graças ao Senhor Jesus, tinha ouvido falar do Evangelho. Mas olha só, nenhum de nós, eu não estou querendo colocar culpa sobre você, nenhum de nós tem poder sobre o tempo, nenhum. Nós não sabemos, mas no tempo da oportunidade devemos responder ao Senhor. Hoje eu te pergunto: qual a direção que Deus está te dando esses dias? É para ir para Nínive? Porque talvez seu Nínive, sabe onde que seja? Na sua escola. Talvez Nínive seja na sua rua, na sua faculdade, no seu trabalho. Ah, obreiro, mas eu não sinto coragem de compartilhar. Mas olha só, se o Senhor ele te deu uma palavra, Ele mesmo vai te respaldar. Foi o Senhor que deu. Se for o Senhor que falou, vai. Não tem espírito de Jonas para ir na direção contrária, porque foi isso que ele fez. E o que mais me toca nessa mensagem que eu falei agora com você é que Jonas financiou a ida dele para outro local. Ele acreditava que era para ele ir para um local diferente. Quantas pessoas hoje em dia elas estão pagando para ir para um local diferente daquilo que Deus mandou? Quantas? É muito ruim e trágico que eu falo para você, eu compartilho com os líderes, né? Esse culto aqui de jovens acontece uma vez no mês, uma vez. Eu acredito que deveria acontecer mais de uma vez. Amém? Eu acredito nisso, porque é bom, é um ambiente mais jovial. Mas olha, quantas vezes eu já vi pessoa gastando dinheiro com tanta besteira, e às vezes é só ela pegar um ônibus, um Uber, vir para cá, ouvir a palavra do Senhor, ser encorajado, receber oração, voltar para casa com fé. E eu falo assim, ela não valoriza isso. Não valoriza. Mas em contrapartida ela dá dinheiro para tanta besteira. E ela valoriza tanta besteira que Deus não valoriza. Presta atenção. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Não ajunteis tesouro aonde? Na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vou mostrar aqui no exemplo de Jonas.
coração de Deus estava onde, irmãos? Onde que estava o coração de Deus? Nínive, não era Nínive? Veio a palavra do Senhor a Jonas: dispõe-te e vai para Nínive. Só que o coração de Jonas estava onde? Ou para Tarsis. Preste atenção, tem muitas pessoas que infelizmente elas estão com o corpo presente na igreja, mas o coração está fora. Está fora. Eu tenho que falar isso para você. Por quê? Porque às vezes você vem quase que obrigado. Você não deveria ter esse coração. Deveria ser um privilégio participar do culto. Deveria ser um privilégio você vir aqui, orar junto com pessoas, impor as mãos, colocar os seus pedidos diante do Senhor. E a palavra de Deus diz isso: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Qual é a minha pergunta para você hoje? Onde está o seu tesouro? O seu tesouro está em coisas que são transitórias? O seu tesouro está em coisas que são permanentes? São coisas que você fala assim: isso aqui tem valor para Deus, também tem valor para mim. A segunda coisa que eu quero falar para você aqui, a segunda resposta nessa noite. A primeira é Jonas, mas a segunda resposta, fala assim comigo, a resposta de Caim. Diz assim a palavra do Senhor, pode abrir comigo, acompanhar, Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 9. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a um chamado Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para quem? Abel. A Bíblia não fala que Deus atentou para a oferta de Caim, mas diz que atentou para a oferta de Abel. Presta atenção. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-se o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Quem foi que perguntou isso, irmãos? O Senhor. Imagina Caim dialogando com Deus, porque foi isso que aconteceu aqui. Ele fala assim, Deus fala assim: por que caiu o seu semblante? Por que você está assim? Se você fizesse bem, não é certo que seria aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. Olha só, isso aqui foi um momento, é igual novela. Ele já mudou para outro ambiente, começou a falar com quem? O irmão dele, Abel. E olha o que acontece. Sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o cuidador do meu irmão? Não sei você, mas para mim isso aqui é muita audácia, é muita coragem. Ele dialogando com Deus, ele fala assim: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Por acaso eu tenho algum compromisso com a vida do meu irmão? Tem gente que cuida da vida de muitas pessoas, né? Eu sempre falo assim: quer cuidar da vida de alguém, abre uma célula. Abre uma célula, vai cuidar da vida de muita gente. Vai orar por muita gente, vai impor as mãos sobre muita gente. Vai ter muito problema para tu resolver. Vai ter gente que cuida da vida dos outros de outra maneira, entendeu? É o famoso stalker. E aí, olha o que é interessante. Deus falando com Caim, ele fala assim: Caim, eu estava olhando aqui teu Instagram, não tem foto aqui de Abel, o que aconteceu com Abel? Caim fala assim: Senhor, eu não sou guardador do meu irmão. Olha a resposta de Caim. Interessante, tem muita gente que responde isso hoje em dia. A gente faz apelo para liderança, a gente faz apelo para pregar o evangelho, para participar do encontro, e tem gente que não é importado com o irmão. Para alguns, se a pessoa for para o inferno ou não, tanto faz. Espírito de Caim. Está entendendo? É o espírito de Caim. Porque Caim, ele mata o irmão e ele ainda fala assim: eu não tenho nenhuma preocupação com ele. Quantas pessoas estão aqui e eu falo assim de maneira para te encorajar. Tem uma pessoa na sua rua, no seu bairro, que ele é o seu irmão, e ele precisa ouvir o evangelho, a palavra de Deus, através de você. E tem gente que já falou assim: obreiro, salvação individual, cada um dá conta com Deus. Eu falo assim: é egoísmo, porque a salvação é individual quando nós respondemos, mas podemos compartilhá-la também com outras pessoas.
pessoas. Está entendendo? E aí vem Caim e fala assim: sou guardador do meu irmão. Assim, eu acho que assim é audácia responder isso para Deus. Eu acredito que eu não teria toda essa coragem, mas Caim teve. Mas uma notícia para você: tem gente que tem essa mesma audácia hoje em dia. Tem gente que você fala assim: irmão, cadê o fulano no culto? Ele fala assim: obreiro, que compromisso que eu tenho com essa pessoa? Para mim tanto faz. Fala assim: irmão, traz essa pessoa para o culto, vamos levar para o encontro. Hoje a gente fez aqui um momento de oração pelo encontro. Falo para você, o seu coração tem que pulsar por isso. Porque no momento que você está aqui sábado à noite, hoje, 8h10, cedo, tem gente que está começando a se arrumar agora, e pode ser que seja a última noite dessa pessoa. Se você tiver o espírito de Caim, você vai responder: por acaso sou guardador do meu irmão? Mas se você tiver o espírito de Cristo, você vai falar assim: eu vou dar a vida por ele, vou orar, vou jejuar. Ele não está aqui hoje, mas eu consigo olhar pela fé. Ele vai se tornar uma pessoa convertida, vai ouvir o evangelho, vai permanecer nos caminhos do Senhor. Esse é o espírito de Cristo. Então, a segunda resposta que a gente vê é a resposta de Caim. Diferente de Jonas, que fugiu do propósito, Caim teve coragem para responder a Deus. Fala assim: eu não tenho nada a ver com isso. Depois disso aqui você sabe, né? Caim foi amaldiçoado, nunca mais se ouve de Caim. Hoje não existe maldição sobre a nossa vida, amém? Mas olha só, eu só quero te ensinar um princípio. Tenha um coração empático com as pessoas que estão ao seu lado. Alguns aqui voltaram a estudar essa semana, e outros vão voltar a estudar agora, segunda-feira. Não é verdade? Estou por dentro do calendário, fazendo os meus contatos, né, pastor William? E aí, como é que tá a nota? Obreiro, não, volta daqui a 3 meses. Eu falei: 3 meses? Tem alguma coisa errada aí. Amém, glória a Deus. Mas olha só, Caim, ele atingiu o maior nível de rebeldia. Porque você responder o seu líder, seu discipulador, já é rebeldia e desonra. Mas responder a Deus dessa maneira é muita desonra e rebeldia. Concorda comigo? É você ser muito desonroso. Então olha só, não responda ao Senhor com base em sua força. É outra coisa que eu quero falar para você. A oferta de quem foi aceita? A oferta de quem? Abel. Olha só, a Bíblia diz que Abel, ele era o quê? Pastor de ovelhas. Irmão, para a ovelha cruzar com outra, tem esforço do pastor da ovelha? Ele tem que se esforçar? Não. A palavra de Deus diz o quê? Que as ovelhas, Abel entregou as primícias ao Senhor. Primícia, todo mundo aqui sabe, é o primeiro, é aquilo que é mais valioso. Porque aquilo que é o primeiro na sua vida demonstra o valor. E a Bíblia diz que ele ofereceu as primícias. O que Caim fez em contrapartida? Ofereceu do fruto da terra. Quem trabalha na terra arando, rala ou não rala? Rala, irmãos. Alguém aqui já pegou um pouquinho de enxada? Fala a verdade, homens principalmente. Rala ou não rala? Agora para imaginar quem trabalha no campo todo dia, porque era isso que Caim fazia. Sabe o que isso mostra? Quem trabalha no esforço não consegue dar fruto, mas quem descansa gera fruto para o Senhor. Abel descansava, no outro dia ele: era 2 ovelhas, estou vendo 5 filhotes ali, o que aconteceu? É graça. Você tem que depender da graça de Deus. E tem gente que trabalha no esforço: não, obreiro, eu vou jejuar 4 semanas, vou orar, vou subir um monte, a mão de Deus vai se manifestar. Eu falei: não tem glória para Deus nisso, porque depois o seu testemunho vai ser assim: orei, jejuei, Deus fez. Que testemunho é esse? Ah, obreiro, então está me ensinando que não precisa orar e jejuar. Ore e jejua, me confie na graça de Deus. Ore, jejue, leia a palavra, mas confie na graça do Senhor. A terceira resposta que eu quero dar para você aqui nessa noite, essa resposta que todo mundo já conhece, é a resposta de Jacó. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 32, verso 22 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: levantou-se naquela mesma noite Jacó e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Jacó, eu penso que Jacó hoje em dia seria carioca, porque 11 filhos, irmão, tem que ser carioca, né? Ou baiano, tem que ser uma das 2 coisas. 11 filhos. Jacó
ele era desse jeito. Olha o que aqui diz agora, presta atenção. Tomou, fez passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou o quê? Só. A gente lê isso aqui muito no encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó ficou só. E olha só, lutou com ele um homem até que a alva subiu. Vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou na articulação da coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão o quê? Me abençoares. E disse: qual o teu nome? Ele disse o quê? Jacó. Com quem que ele estava conversando aqui, gente? Jesus. Isso aqui é uma teofania. Teofania são aparições de Cristo no Antigo Testamento. Jacó, ele estava lutando com um anjo, e do nada o anjo falou para ele: como você se chama? Você acha que aquele anjo não sabia o nome de Jacó, irmãos? Você acha que sabia? Sabia. Mas o anjo perguntou aquilo dali porque ele queria saber a real condição de Jacó no reino do Espírito. Qual a condição que vocês chegaram nesse culto aqui hoje? Obreiro, estou fraco, estou fraca, estou precisando receber um renovo do Senhor. Mas olha só, a única coisa que você precisa é ser humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste quem é soberbo. Quem é humilde para reconhecer: sou Jacó, Deus libera a favor. Por isso que Jacó se tornou quem? Israel. Israel hoje é uma das nações mais conhecidas do mundo. Mas antes era Jacó. Você consegue entender isso? Quer ser Israel? Humilhe-se sendo Jacó. Humilhe-se sendo uma pessoa que fala assim: Senhor, renova o meu coração, renova a minha fé. Eu falo para vocês agora como obreiro, sinceramente, tem célula que eu vou visitar, a pessoa acha que eu estou indo lá somente para liberar uma palavra, mas tem célula que eu vou visitar, eu falo assim: Senhor, eu estou precisando ser renovado. Eu estou precisando ser renovado. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu não uso uma capa de Superman. Mas tem gente que acha que usa. E ela acha que ela é um homem de ferro. Lá por trás do homem de ferro tem um coração que, se for tocado, amolece. Jacó, ele deu uma resposta. Ele falou o quê? Jacó. Então disse o anjo: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. O que Jacó queria, gente? Ele queria o quê? A bênção. E ele foi abençoado. O que você veio nesse culto desejando no seu coração? É só mais um culto. Eu falo para você, eu vim para esse culto falando assim: Senhor, renova. Estava orando falando: Senhor, renova a nossa vida, fortalece, encoraja o nosso coração. Talvez você pense que caiu de paraquedas aqui. Eu tenho uma boa notícia: Deus não faz nada sem objetivo, Ele faz tudo com propósito. Você não saiu da sua casa, você não pensa assim: um sábado, vou para o culto. Deus vai liberar a bênção sobre você hoje. E a Bíblia diz: chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque disse: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A resposta de Jacó talvez seja a sua resposta hoje. Você chegou aqui, alguns chegam na condição pensando que é o fim do túnel e não achou nenhuma esperança. Jacó estava assim. Sabe por onde que Jacó passou? Um local chamado Val do Jaboque. Sabe o que é Val do Jaboque? É como se fosse um local muito profundo. E todo mundo passa por um local desse na vida. Por um local que você fala assim: Senhor, cadê a luz do fim do túnel? Cadê? Só que depois do Val do Jaboque, Jacó entrou em Peniel e viu a Deus face a face. Preste atenção no que eu quero te dizer. Talvez essa mensagem é para alguém específico. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você está passando na sua casa, não sei o que você está passando na sua rua. Talvez você esteja enfrentando muitas adversidades que quase ninguém aqui sabe. Mas eu tenho uma boa notícia: depois do Val do Jaboque você vai encontrar Jesus. Você vai ter um encontro com a graça, com a misericórdia de Deus. Sua vida vai ser transformada. Mas hoje você precisa responder a Deus como Jacó. Obreiro, já não sou mais Jacó. Pode ter alguém pensando nisso. Amém. Não estou falando para gente que é Jacó, não. Eu estou falando para... Olha só, presta atenção. Eu estou falando para você, a resposta que Jacó deu fez ele se tornar um príncipe de Deus.
Então não pensa você que depois que se tornou Israel, preste atenção, você ainda não tem suas jacosices na carne. Porque se eu bem sei, inclusive esse que vos fala, tem uma carne, e nela não habita o quê? Bem nenhum. Então você pensa assim, me tornei Israel. Obreiro, não tem essas coisas não, fica até madrugada, tudo bem, não acesso nada. Nessa eu já vi muita gente tropeçando. Obreiro, por que precisa disso, de ter uma pessoa com vela? Precisa não, obreiro. Espírito Santo de Deus habita em mim. Fala assim. Rapaz, eu vou falar para você. Eu estou sendo um conselheiro para você, porque, irmãos, muitas vezes na minha vida eu tive que falar assim: Senhor, na minha carne não habita bem algum. E até hoje eu falo, não habita bem algum. Quanto mais você é humilde diante do Senhor, mais graça você recebe. Mas quem é soberbo e bate no peito e fala assim: não preciso, a palavra de Deus diz que Deus resiste a esses. Eu não quero a resistência de Deus, eu quero o favor. Por isso, no momento que for para eu falar, estou fraco para o Senhor, eu vou falar: Senhor, preciso ser renovado, preciso da sua destra. Eu brinco com alguns, eu falo assim: já teve aquele dia que teu coração está seco? Alguém já passou por isso? Que você fala assim: estou precisando só de um devocional, estou precisando só de um fone de ouvido, uma Bíblia, uma música e lágrimas nos olhos. Tem dia que a gente pensa disso. Aquele dia que você fala assim: rapaz, quanto tempo, quanta correria, só que você só precisa ir no seu quarto, fechar a porta, e seu pai que está em secreto te renova. Jacó fez isso. A Bíblia diz que Jacó ficou só. Tem um momento que todo mundo está junto, mas tem um momento que é você no seu quarto, e é Deus te renovando. Amém? A quarta resposta que eu quero falar para você aqui está ligada a essa. É a resposta de Moisés. Quantos aqui conhecem Moisés? Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29, relata quem foi Moisés. Quero ser bem breve nisso aqui com você, mas olha, a palavra do Senhor diz: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí eu te pergunto, você acha que Faraó tinha dinheiro ou não tinha, gente? Muito, não pouco, muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou ser filho da filha de Faraó. E junto com isso, ele recusou a riqueza também. Olha agora: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que ele tinha em vista? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme quando vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passou o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. É interessante, Moisés é um exemplo que muitas pessoas falam assim: obreiro, mas Moisés deu a lei. É verdade, Moisés deu a lei, mas Moisés era um homem de Deus. Eu vou te mostrar isso. Moisés falava com Deus, sabe como? Face a face. Eu não sei você, mas para mim isso é intimidade. Moisés, sabe o que ele fazia? Ele falava assim: só um instante aqui, pai, eu estou aqui com um problema para resolver. E a Bíblia diz que Deus respondia face a face. Para mim é homem de Deus. Mas Moisés teve que responder a Deus também. Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 33, verso 11 ao 15. Abra sua Bíblia ou acompanhe aqui. E falava o Senhor a Moisés o quê? Face a face. Como qualquer fala com o quê, irmãos? Alguém tem um amigo presente aqui no culto hoje? Um amigo ou amiga? Levanta a mão, quem tem? Então você para imaginar. O que você faz com o seu amigo, com a sua amiga? Moisés fazia com Deus. De falar face a face. É glória, não é glória? É glória. Olha agora. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor jovem Josué, filho de Num, não se apartava do meio da tenda. Moisés disse ao Senhor: olha agora, a resposta de Moisés é essa: eis que tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho,
e conhecer-te-ei, para que ache graça aos seus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Com quem que Moisés estava dialogando aqui? Com quem? Com o Senhor. Moisés fala assim, Senhor, se eu achei graça aos seus olhos, me faça saber, eu vou com o Senhor. E Deus fala assim, a minha presença irá contigo e você encontrará descanso. Você quer descanso? Viva aquilo que você tem, plenitude da presença de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Hoje na nova aliança, a boa notícia é a presença de Deus não se aparta, amém? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas olha só, Moisés no Antigo Testamento ele falava, Senhor, não me faça dar passo se a sua presença não for comigo. Sabe o que eu aprendo com isso? A gente não pode tomar decisões se a presença de Deus não selar a decisão. Se Deus não nos der sabedoria e orientação para tomar aquela decisão. Foi isso que Moisés fez. Moisés falou, Senhor, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me der direção, se a sua presença não tiver o selo sobre a minha vida, não me faça em frente. Aí você pergunta, obreiro, mas hoje na nova aliança, a presença de Deus é permanente. Ela está sempre comigo. Mas olha só, uma coisa é você saber que a presença é contigo. Outra coisa é a presença se manifestar diariamente na sua vida. Uma coisa é você falar, o Espírito Santo habita em mim e ele não vai se apartar. Realmente é verdade, não vai. Mas olha só, trate o Espírito como Moisés tratava o Senhor. Falava Moisés face a face com Deus. Quando o seu Wi-Fi está com 3 pontinhos, a ligação é rápida, né? A sensibilidade. Interessante hoje, né? Até o ímpio às vezes conhece isso. Eu tive um problema com o carro hoje, quase que me atrasei para o culto. Só que graças a Deus deu certo, cheguei no horário. E olha o que é interessante. Eu parei perto de um mecânico, que era um mecânico que é amigo do Guilherme. E eu estava lá, meu carro parou de pegar, o camarada foi, resolveu o problema. Ele tinha tomado banho, ouve isso é testemunho. Ele tomou banho para sair. Na hora que ele estava saindo, o Guilherme bateu na porta dele e falou, poxa, o obreiro lá da minha igreja teve um problema com o carro, ele está aqui fora te esperando. Tem como você ver ali qual foi o problema? Ele falou, cara, acabei de tomar banho, já estava saindo. Tá bom, vou lá. Eu achei que o cara nem ia botar a mão, porque para imaginar, carro mexe com graxa, concorda? Suja a mão. O cara estava limpinho. O cara chegou limpinho, a gente tudo sujo. Eu falei, o cara não vai botar a mão. Ele botou a mão, identificou o problema, ele retornou, preste atenção. Ele falou para o Guilherme assim, rapaz, eu sinto que não era para eu ter saído. Sabe por quê? Porque esse carro não parou aqui à toa. Eu acho que era de Deus não ter saído, porque eu estou com uma sensação ruim. Eu falei assim, rapaz, às vezes a pessoa que não está aqui, ela tem essa sensibilidade, e quem está aqui às vezes fala assim, tem nada a ver com caçamba. Nada a ver. Beira, eu não sinto nada disso aí não. Vai nessa de não sinto nada, daqui a pouco não vai sentir nada mesmo. Não sentir nada dentro do caixão. Deus me perdoe. Eu falo assim, o camarada falou isso, eu falei, rapaz, e olha que interessante, o meu carro voltou a funcionar, deu certo. Quando eu saí de lá, o Espírito ministrou no meu coração. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Era um arranjo divino eu estar ali, porque aquele camarada, ele podia ter ido e acontecer alguma coisa. Até ele sentiu isso. E às vezes a pessoa fala assim, obreiro, às vezes eu não sinto a presença de Deus. Presta atenção, viva a presença de Deus. Ela não se aparta. Mas olha só, fala para o Senhor. Tem coisa que eu falo assim, eu vou para o shopping, acredito que o pastor William também deve fazer a mesma coisa. Eu peço para o Senhor vaga de carro. Senhor, me dá vaga de carro, Pai. Tem dia que o shopping está cheio. Aí você fala, obreiro, mas vaga de carro. Deus é meu Pai, mas Ele é meu amigo também. Aí você fala, obreiro, é porque nesse próximo mês eu vou prestar um concurso público, são 100 vagas. Hora que teu Pai vai te abençoar. Mas obreiros, são 5.000 fazendo. São 100 vagas? 99, uma é sua. Você só precisa ouvir o Senhor. Está entendendo? Eu dei esse exemplo desse camarada, porque o camarada, pode ser até que eu esteja enganado, mas ele tem uma pinta de ímpio, né?
julgando segundo a aparência. Aí eu falei assim, cara, o cara sentiu aquilo dali. E às vezes tem gente que fala assim, poxa, obreiro, muito tempo que eu não ouço ao Senhor. Também a Bíblia está fechada. Complicado, né? Obreiro, eu vou começar o devocional. Tem gente que está falando que vai começar desde janeiro. O devocional dele não começou desde janeiro. Fala assim, rapaz, não, obreiro, é porque aconteceram muitos problemas, né? Fala assim, rapaz. Mas ó, não começa o devocional para bater no peito e falar assim, eu li a Bíblia toda. Não, fala assim, Senhor, eu quero ler porque essa é uma mensagem de um Deus apaixonado, para um filho que também é apaixonado. E a última resposta que eu quero falar para você aqui nessa noite, eu acho que de todas essa é a mais importante, e as irmãs vão dizer amém, preste atenção. A resposta de Maria. Vou te mostrar o porquê que vocês vão falar amém. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Diz assim a palavra do Senhor: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era que? Maria. Eu sei que você já conhece, mas olha só, tem uma coisa interessante aqui na vida de Maria, que você sabe, e eu vou te mostrar aqui. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve a agraciada do Senhor. Em outras palavras, olha só, preste atenção. O anjo chegou falando assim: você é abençoada. Alguém crê que é abençoado e abençoada aqui? Eu já me sentiria bem só com essa mensagem do anjo. Olha o que diz agora. Vendo ela, tubou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de quê? Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Respondeu o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para que ela era chamada estéril. Olha agora, porque para Deus nada é impossível. Isso aqui é profético. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Maria falou: Senhor, como vai ser? Eu não conheço ninguém. Como é que isso vai acontecer? O anjo falou: o poder do Altíssimo te encobrirá, e você será envolto com essa unção. Só que olha o que é interessante. Como é que Maria termina no final respondendo? Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim conforme a tua palavra. Eu acho que essa é a maior resposta que nós podemos dar em vida. Talvez você ainda não respondeu a Deus. Alguns aqui pode ser que já até sabem que tem um chamado de Deus, chamado para liderar, alguns chamado para pastorear, mas está resistindo. E ainda fala, sabe o que? Presta atenção. Como é que isso vai acontecer? Eu liderando? Não sei disso não. Eu já vi pessoa falando bem, ciclano, beltrano, mas como é que vai ser? Foi isso que Maria fez. Como é que eu vou conceber? Eu não conheço nenhum homem. E aí o que aconteceu? O anjo falou assim: o poder do Altíssimo te envolverá. Mas o que é interessante, todos vocês conhecem esse versículo, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Você está orando pela salvação da sua família, essa é a promessa gerada no seu ventre. Nada é impossível para Deus. Ah, eu estou orando por uma porta aberta. Nada é impossível para Deus. Obreiro, eu estou orando há tanto tempo pela salvação de um amigo, de uma amiga, só que uma pessoa difícil. Nada é impossível para o Senhor. Obreiro, eu já recebi uma palavra do Senhor, mas eu ainda não creio totalmente nessa palavra. Hoje você pode responder como Maria: cumpre em mim conforme a sua palavra. Eis aqui a tua serva, o teu servo. Eu lembro no dia, até hoje eu lembro, 2013,
dia que eu respondi a Deus o chamado da minha vida. Eu estava numa vigília e Deus falou claramente no meu espírito sobre o chamado dele para a minha vida. Só que assim, eu ainda tinha muitas crises, mas eu falei: Senhor, se é o Senhor que está falando, cumpre em mim conforme a tua palavra. Eis aqui o teu servo. Isso aconteceu em 2013, irmãos. São 11 anos. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje, mas tudo aconteceu por quê? Porque um dia, no meu ventre, eu recebi a promessa de Deus. Ah, obreiro, como assim? Todos aqui têm uma promessa de Deus em cada área da sua vida. Algumas você ainda enxerga que é quase impossível, mas a palavra de Deus para você hoje é: nada é impossível para Deus. Nada é impossível na sua célula, nada é impossível na sua casa, nada é impossível na sua rua, nada é impossível no seu trabalho. Ah, porque meu pai e minha mãe são trabalhosos. Ora, você vai ver a destra do Senhor se manifestando. Mas, obreiro, sou muito novo, sou muito nova. Maria olhava assim: eu não tinha nenhum homem. Como vai ser isso? Vou ser mãe? O Senhor falou: o poder do Altíssimo te encobrirá. Sabe o que vai te encobrir nessa noite? A unção e o poder de Deus. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Nós falamos sobre muitas respostas nessa noite. Falamos da resposta de Jonas, a resposta de Moisés, falamos da resposta de Maria. Mas olha só, eu falei da resposta de homens e mulheres de Deus que estão na palavra, presta atenção. Mas hoje, alguns aqui precisam responder ao Senhor. Qual a resposta? O Espírito Santo de Deus vai te falar qual a resposta que você precisa dar. Feche seus olhos nesse momento. Você vai começar a orar ao Senhor. Orar para que o Senhor te direcione, para que o Senhor te mostre a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Deixa que o Senhor, Ele te envolva com o poder do Altíssimo, com a unção do Espírito. Oh, aleluia. Ore, abra sua boca nesse momento. Aleluia. Isso, ore nesse momento. Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, nós queremos responder ao Senhor no dia da oportunidade, e nós cremos que o dia é hoje, é agora. Oh, ralabassure cantaralabás. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia, aleluia. Oh,